Queridos, nós começamos hoje uma nova série de mensagens que vai ser muito especial. Eu estou muito animado com o que Deus vai fazer. O nome dessa série vai se chamar Consagração 2.5, 100% dele. Nós queremos consagrar o ano de 2025 para o Senhor. Queremos consagrar esse 2.5 que vem pela frente e tudo que isso vai carregar. Nós queremos consagrar ao Senhor e dizer: Senhor, é 100% teu. Enquanto eu não consigo confiar 100%, entregar 100%, eu já estou tendo fé de que isso vai acontecer. Hoje nós vamos começar com uma mensagem falando sobre consagrar no altar. Consagrar o altar. Semana que vem nós vamos falar sobre consagração dos nossos relacionamentos. Como a gente está consagrando a nossa vida com nossa família, com nossos amigos, com os nossos relacionamentos. Nós vamos falar na próxima semana sobre consagração da nossa vida financeira. Como nós podemos consagrar os planos e projetos financeiros ao Senhor. Tem muita bênção esperando para ser derramada, esperando pessoas que tenham o altar consertado, que tenham pessoas que estejam prontos para Deus mandar o fogo. Muitas pessoas que estão esperando no Senhor por muito tempo sobre questão da vida financeira, e eu creio esse ano está reservando fogo de Deus que vai abençoar a sua vida. Nós vamos também falar nessa série sobre consagrar nossos sonhos ao Senhor, nossos projetos, nosso futuro. E nós vamos encerrar essa série falando sobre a consagração que transforma. E depois desse tempo nós vamos entrar num período de jejum. E nós vamos gastar um tempo na presença de Deus durante 7 dias de consagração por aquilo que Deus vai fazer. Nós já temos alguns pastores convidados para estarem conosco durante 7 cultos, 7 dias, 7 momentos que a gente vai se posicionar em jejum e em adoração, em consagração ao Senhor. Então, meu irmão, se você quer já começar o seu ano subindo na presença de Deus, entendendo o que Ele tem para a sua vida, entra nessa jornada. Consagração 2.5, nós queremos dizer 100% dele, amém? Então abra suas mãos, eu quero que você coloque isso na presença do Senhor. Diga: Senhor, nessas próximas semanas fala comigo. Eu quero me desprender de tudo que eu tenho trazido até aqui, fala comigo. Espírito Santo, me conduz a 2025 para ser diferente de todos os anos passados. Senhor, nós consagramos a Ti cada detalhe, cada decisão, cada escolha, cada posicionamento do coração. E aquilo que não conseguimos viver nos anos anteriores, que esse ano seja um ano de plenitude do Senhor. Que esse ano seja um ano onde o Senhor vai encontrar em nós uma disposição, como Simon cantou nessa canção que ele compôs essa semana. Senhor, que o nosso coração seja entregue ao Senhor. Que sejamos radicais nessa entrega. E que esse ano seja um ano poderoso para nós e para nossa família. Nós recebemos tudo que o Senhor tem preparado, Senhor. Em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Queridos, eu quero fazer uma leitura um pouco extensa, porque alguns de vocês conhecem bem essa passagem bíblica, mas outros de vocês vão ter um contato com ela pela primeira vez agora. E para construir a mensagem dessa manhã, eu quero que você entenda o contexto do qual essa mensagem foi tirada. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Eu vou voltar a alguns versículos durante essa ministração. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal,
e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, o rei. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Eu volto com isso. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, olha que tristeza, gente, nada respondeu. Eu quero que você lembre que era como se alguém subisse nesse altar e fizesse a pergunta para vocês: por que vocês andam oscilando para um lado e para o outro? Se vocês escolherem o mundo será o seu Deus. Se vocês escolherem a Deus, sigam-no. E ao invés de toda uma congregação dizer vamos seguir a Deus, houve silêncio. Elias não está falando com o mundo, Elias está falando com Israel, a nação que Deus tirou do Egito, a nação que Deus conduziu em segurança, a nação que Deus prosperou em uma terra que mana leite e mel. Em um momento da sua história, eles oscilaram na sua fé. E eles escolheram se contaminar com os prazeres desse Deus Baal. E continua então o texto dizendo, versículo 22, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Lá na frente você vai ler e você vai ver que Deus tinha preservado mais uma multidão de profetas. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Elias agora começa a dar uma direção. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Chamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho e lhes foi dado e o prepararam. Vou ler aqui que meus olhos já não alcançam as letras pequenas dali. E clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, e até sangrarem. Passou-se o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor. E Elias fez o quê? Reparou o altar. Fez o quê, gente? Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: agora encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente isso, peguem de novo água, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no agora pela 3ª vez.
ordenou Elias, e eles o fizeram pela terceira vez. A água chegava a escorrer do altar, chegando a encher aquela valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diga comigo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Querido, se você olhar para 2024, você pode ver muitos momentos da sua vida parecida, ou muito parecido com essa cena. 2 altares, um só povo, gente querendo que a vida espiritual se tornasse mais incrível, gente que queria ter prazer, gente que queria conquistar, e por esse povo não entender o silêncio de Deus, o momento de Deus, as situações em que Deus trabalha, muitas vezes fora da nossa vontade, eles foram se afastando de Deus e olhando para Baal, e o sacrifício começou a acontecer, e eles começaram a fazer uma entrega nos altares de Baal. O rei se corrompeu, havia um espírito agindo na nação. Baal é uma representação de um espírito de manipulação. E se a gente olhar um pouco para 2024, a gente percebe que muitos ficaram oscilando entre buscar a Deus e entre manipular a sua própria história, em seguir um caminho segundo os seus desejos, em viver uma vida conforme aquilo que ele achava que era o melhor para si, não entendendo o tempo de Deus, não entendendo os processos de Deus, não entendendo que Deus trabalha de forma muitas vezes que vai contra aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Nós temos uma tendência de preferir outros altares. Nós temos uma tendência de querer construir a nossa história não no altar de Deus, mas no altar da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. E nós muitas vezes manipulamos as situações para tentar fazer o melhor, chegar em algum lugar, conquistar algumas coisas. E tudo que nós percebemos nessa história é que havia muito sacrifício, havia muito trabalho, havia algum tipo de forçação nas coisas. Era isso que os profetas de Baal fizeram. E é isso que nós fazemos quando nós estamos fora do altar de Deus. Nós fazemos movimento, nós fazemos muita coisa parecer que é, mas na verdade não atrai o fogo. E tudo na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que realiza segundo a vontade de Deus, precisa do fogo de Deus. Precisa que Deus abençoe, precisa que Deus libere, precisa que Deus responda. E muitas vezes nós vivemos nesse movimento. Muitas vezes o que nós fazemos é confiar no nosso próprio controle. Muitas vezes o que nós fazemos é correr atrás, e mesmo assim no final de tudo a gente olha e diz assim: o fogo não veio, a resposta não veio, o que eu esperava não aconteceu. E aqui está um ponto chave: o que define seu ano não é o que você faz, mas a quem você entrega, a quem você vai colocar no altar.
No altar de quem 2025 vai ser construída a sua vida? É sobre aquele que está no trono, é sobre aquele que reina, é sobre aquele que tem o sim e o não, é sobre aquele que tem a porta aberta e a porta fechada, é sobre aquele que responde mesmo quando você não está enxergando, porque a resposta, ela pode vir hoje, mas vai te alcançar daqui a um ano. Se vocês tivessem ideia do mundo espiritual, como acontece, uma oração que é feita hoje, já foi liberada do trono de Deus, ela tem um tempo para chegar até você, batalha espiritual, demônios impedindo, e o que muitas pessoas fazem, elas não trabalham com Deus, elas não continuam com Deus, porque essa resposta já foi liberada, agora tem um tempo para chegar até você. Por isso que nós vemos a história de Daniel, ele diz, não, a tua resposta já saiu, mas tem tantos demônios impedindo ela chegar, e ele se posiciona em jejum e oração. Nós não entendemos que muitas vezes alguns nãos de Deus nos tiram do centro da nossa própria vontade para pararmos de manipular o altar, pararmos de manipular a nossa própria vida. E esse 2025, irmãos, eu creio, o cansaço que você teve o ano passado de fazer tanto e não ter alcançado, de ter tentado pequenas coisas e não ter conseguido, 2025 pode ser diferente, porque nós cremos o fogo vai cair esse ano, respostas virão esse ano. A gente tem ouvido tantos testemunhos maravilhosos do que Deus fez em 2024, gente que estava esperando por muitos anos. É sobre quem está no trono. E Deus está nos chamando nesse início de 2025, restaure o teu altar. Restaure o altar. E eu quero nessa manhã pensar com vocês sobre algumas coisas nesse texto. Faça uma escolha para 2025. Nos versos 20 e 21, fazendo um resumo, diz: até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. Irmãos, você precisa decidir quem vai liderar o seu ano. Israel estava tentando viver uma vida dupla. Israel estava tentando continuar confiando em Deus e sabendo que Ele era aquele que os conduziu até aqui, mas existe um prazer aqui, existe uma delícia aqui, existe um meio de fazer diferente. De um lado estava Deus, de outro Baal, e Elias os confronta e ele diz algo, ele diz: até quando? Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, isso foi como um soco no meu estômago. Até quando, Márcio? Até quando? Tem tanta coisa para eu viver, tem tanta bondade de Deus, tem tanto propósito. E até quando, Márcio? Isso é tão relevante para mim e para você hoje. Porque muitos querem servir a Deus, muitos querem amar a Deus, muitos querem viver para Deus, mas ao mesmo tempo estão no controle de tudo. Estão controlando todas as coisas. Querem seguir a Deus, mas ainda estão construindo altares para outras coisas. Sua carreira é mais importante que Deus. A aprovação dos outros é mais importante do que a aprovação de Deus. O que os outros pensam ao teu respeito. A tua segurança financeira é mais importante do que fidelidade. Você não pode colocar um pé no altar de Deus e o outro pé no altar de Baal, e ainda esperar que o fogo venha, ainda esperar que Deus responda. Ou nós confiamos em Deus para 2025, para Ele nos conduzir, para Ele nos levar, ou nós vamos continuar fazendo do nosso jeito. A escolha hoje, na verdade, você decide escolher tudo para Ele ter 100% de você. Sabe, irmãos, olhar para a nossa história do ano passado e dos últimos anos é sempre
como eu preguei na virada do ano, é parecer que a gente está incompleto. Mas na verdade, quando Deus nos conduz a andar com Ele, Ele vai dizendo assim: olha, você ainda não teve, porque você já tem tudo o que você precisa. Só caminhe em direção a buscar na minha presença. A resposta já veio, o que Deus preparou já está no teu caminho. Agora é um tempo de você restaurar o altar. A outra coisa que eu vejo nesse texto: sem Deus só existe cansaço. Irmãos, no versículo 26 a 29, diz assim, e eles clamaram, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eu não sei quantos de vocês já sentiram que você clamou, não veio resposta, você pediu, não chegou, você esperava e não aconteceu. Cansaço sem propósito é o resultado de confiar nos altares errados. E talvez tudo que você fez nos últimos anos da sua vida foi confiar nos altares errados. Os profetas de Baal estavam lá gritando, eles estavam dançando e eles estavam até se cortando. Mas diante de tudo isso, tudo que eles estavam tentando fazer era que o fogo viesse. Mas o que aconteceu? Nada. E talvez você correu muito ano passado. E muitos de nós vivemos exatamente assim. Achamos que se fizermos mais, gritarmos mais, nos esforçarmos mais, o fogo virá. Mas sem Deus é só barulho. Sem Deus é só a gente correr atrás e nada acontecer. E sabe, irmãos, alguns de vocês talvez estejam até esgotados de estar carregando um fardo. E eu quero dizer uma coisa: talvez você esteja carregando um fardo que Deus não pediu para você carregar. Talvez Deus não tenha isso para você. E talvez tudo que você precise fazer esse ano é entregar para Ele e dizer: Senhor, eu já tentei resolver isso, eu já tentei fazer as coisas do meu jeito e a coisa não aconteceu, eu vou precisar entregar para o Senhor. Mas nós não confiamos, porque nós estamos carregando um fardo que nós nos acostumamos. Eu preciso dar conta disso, se eu deixar a coisa vai desandar. Não, se eu não... E você tenta tapar um buraco com o outro e nada acontece. Você não vai resolver a vida dos seus filhos, você não vai resolver o teu casamento, você não vai resolver sua vida financeira, você não vai resolver o seu futuro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode cuidar das coisas. Porque quando Deus está no controle, as coisas acontecem de forma tão fácil. Elias não precisou se cortar, Elias não precisou dançar, Elias não precisou fazer movimento, Elias apenas fez o que tinha que ser feito. Restaurou o altar. É só cansaço. Não é o volume do seu esforço que traz fogo. Irmãos, é a presença de Deus numa pessoa, no altar, é que traz o fogo. É por isso que quando nós queremos resultados, nós não podemos depender da nossa própria força. Quando nós confiamos no poder de Deus, tudo acontece de uma forma tão tranquila. E se nós queremos uma mudança, nós precisamos tirar algumas distrações do altar. Nós vamos tirar algumas coisas que estão colocando o nosso foco, gerando até ansiedade. E quando nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, meu foco vai ser em Ti esse ano. Eu quero restaurar o meu altar, Senhor, eu quero pressionar mais. Eu quero me consagrar mais, eu quero me entregar mais. Se o ano passado eu estava vindo meio que um pouco aqui, um pouco lá, Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me entregar de verdade. Eu recebi uma carta de uma irmã que escreveu dizendo: pastor, quando você pregou uma palavra, acho que em março do ano passado,
pedindo para que quem quisesse entregar o ano para Jesus, e que Ele iria nos surpreender. Pastor, eu entreguei o ano para Jesus. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, eu comecei a servir, fiz tudo o que tinha que ser feito. Pastor, meu ano foi outro. Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez, e ela compartilhou tudo que Deus estava fazendo. Irmãos, quando você consagra ao Senhor o teu ano, quando você consagra o altar ao Senhor, porque sem Ele é só cansaço. O altar errado vai sugar tudo de você, escute isso. O altar errado vai sugar tudo de você, vai sugar teu tempo, tua energia, tua esperança. E pior, não vai devolver nada. Colocar no altar errado vai tirando de nós. Agora, quando você entrega no altar certo, aquilo que parece ser renúncia, aquilo que parece ser perda, vem fogo de Deus, e tudo que as pessoas ao redor podem dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, tudo que nós precisamos é parar de trabalhar com esse cansaço, com essa força própria. Eu tenho pensado quanto, se nós decidirmos andar com Deus mais intimamente, o quanto as coisas se aceleram na nossa vida. A outra coisa que eu vejo nesse texto: restaure o altar. Versículos 30 até o 32, fazendo um resumo, diz: e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. 2025 não precisa ser construído em um altar destruído. 2025 não precisa andar com alguém que está ainda titubeando entre um lado e outro. O que nós estamos vendo nesse texto, o altar do Senhor estava abandonado. O que nós vemos nesse texto, que Elias precisava restaurar esse altar. E o que Elias faz? Ele pega 12 pedras. O que é interessante é que no altar de Baal, ele tinha muitas coisas que ornamentavam esse altar. Havia até um certo tipo de algum tipo de tecnologia. Eu ia usar um outro nome, mas não vou conseguir falar, isso vai para a internet. Havia algum tipo de tecnologia para a época. O fogo já era a realidade para o altar de Baal. Mas naquele dia Elias precisava de uma intervenção maior ainda. Senhor, que esse fogo não pegue. Como assim o fogo era uma realidade para o altar de Baal? Segundo alguns estudiosos, todas as vezes que eles queriam impressionar que Baal era Deus, eles colocavam algum tipo de sistema, que enquanto eles faziam os sacrifícios, os sacerdotes discretamente jogavam fogo embaixo, e o fogo vinha no altar, e eles diziam: Baal derramou fogo. Havia no altar de Baal uma beleza, havia no altar de Baal muitas coisas agregadas àquilo. Ele diz: façam primeiro o teu altar, mas agora eu vou fazer o altar para Deus. O altar para Deus não precisa de muitas coisas, gente. Ele pegou algumas pedras simples, 12 delas, que eu já falo por que 12. Pega 12 pedras e coloca sobre o altar de Deus, e ali prepara o altar. Irmãos, o que é interessante nessa história é que Elias precisou reparar algo que estava destruído, e ele não fez isso com coisas que precisasse de beleza. Muitos de nós achamos que para a gente servir a Deus, e a gente faz então algumas promessas na nossa própria força. Não, eu vou parar de fazer isso porque eu vou fazer isso e isso. Então a gente começa a tentar agregar algumas coisas na nossa
forma de andar com Deus. Quando na verdade tudo que nós precisamos é o simples. Tudo que nós precisamos para que Deus possa derramar fogo é a simplicidade do coração. Para restaurar o altar, você não vai precisar fazer 7 dias de jejum, você não vai precisar voltar a ser dizimista, você não vai precisar fazer oração, você não vai precisar fazer uma entrega, você não vai precisar frequentar uma igreja. Para restaurar o altar, meu irmão, você vai precisar fazer uma coisa simples, dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti. Essas outras coisas, frequentar uma igreja, devolver o dízimo, orar, jejuar, é fruto de quem está no altar. Não é para quem quer fazer altar. Porque para a gente restaurar o altar, tudo que nós precisamos é de um coração sincero e um arrependimento. Mas tudo que um homem está acostumado a fazer, ele primeiro quer deixar o altar bem bonito. E Deus está dizendo para você: tudo que eu espero que você faça esse ano, faça o simples. Faça o que você tem que fazer direitinho. Só venha. Comece a andar com Deus. Comece a caminhar com Ele, sem medo, sem qualquer tipo de preocupação, porque você já viu que o altar errado só traz cansaço. E se você decidir entregar para Deus de forma simples, todas essas coisas fazem parte de uma jornada de quem já construiu o altar para Deus. Sabe, irmãos, Elias não improvisou. Ele não trouxe ali pedras aleatórias ou decorou o altar com coisas extras. Ele foi direto ao ponto. Deus só precisa do essencial para agir. Deus só precisa disso para agir. Agora eu quero perguntar para você: como está o altar do teu coração? Pense bem. Ele está em ruínas, porque você priorizou outras coisas, e quando você viu, você já estava se afastando do propósito de Deus. Ele está cheio de coisas que não deveriam estar lá, porque você achou que todas essas coisas iriam agregar. Como que está o altar de Deus? Sabe o que é interessante? Que cada pedra que Elias colocou naquele altar, as 12 pedras, ele estava dizendo para Israel: Israel, vocês têm uma identidade. Porque o que formava a nação de Israel é que eles, ao assumirem aquela terra, eles eram 12 tribos. E o que Elias faz? Ele coloca as 12 pedras dizendo: vocês têm uma identidade, vocês só são 12 tribos porque Deus escolheu vocês. Porque Deus trouxe vocês para cá. Porque Deus deu o território para vocês. Lembrem quem vocês são em Deus. Lembrem o que Deus fez para vocês. Irmãos, toda vez que você começa a restaurar o altar, tua identidade é restaurada. Deus começa a lembrar quem você é. Deus tira de você a dor, a depressão, a tristeza. Deus começa a dar valor para você. Deus começa a dizer que você pode. Algumas pessoas dizem: você tentou quantas vezes? Deus diz: tente até 1000 vezes, porque eu estarei com você até o último dia da sua vida. Eu não estou com você quando você escolhe bem ou quando você escolhe mal. Eu estou com você todos os dias. Então, o altar restaurado traz identidade de quem nós somos. Nos lembra do que Deus nos chamou para viver. Nos coloca no centro da vontade de Deus, dizendo: ei, Israel, vocês não foram chamados para servir Baal. Vocês têm uma identidade. Vocês são de Deus. E Deus continua falando isso em 2025. Você não foi criado para viver no adultério, na promiscuidade, na corrupção. Você não foi criado para viver longe de Deus, no sexo ilícito. Você não foi criado para viver na miséria, na tristeza. Deus te criou para algo maior, foi feito para mais. É essa identidade que o altar de Deus nos coloca.
Uma pessoa que está no altar de Baal, irmãos, ela vive pela sua própria vontade. Ela cumpre os seus próprios desejos. Ela está, mas ela não pertence. Ela vem para a igreja, mas ela não é corpo de Cristo. Ela canta que Deus é seu pai, mas ela na verdade não se sente filho. Longe do altar de Deus, nossa identidade é completamente destruída. Você precisa se cortar. E sabe, irmãos, quando nós restauramos o altar com as pedras de Deus, eu diria ainda que é muito profético para nós essas 12 pedras. Porque para nós talvez fale sobre restaurar o altar durante 12 meses. Cada mês do ano, podendo consagrar ao Senhor, consagrar ao Senhor, consagrar ao Senhor, consagrar ao Senhor. Deus não precisa de um altar perfeito, irmãos. Deus só precisa de um altar restaurado. Talvez tudo que você está esperando é que esteja perfeito para você estar com Deus. O altar de Baal tem uma aparente perfeição. O altar de Deus são pedras todas irregulares. É por isso que em Deus nós aprendemos a ser compassivos e misericordiosos com quem ainda não está regular. No altar de Deus não há lugar de perfeição. No altar de Deus, ali há um lugar de restauração. E se nós entendêssemos isso, nós saberíamos que andar com gente do lado é andar com gente imperfeita. Talvez você está esperando perfeição demais de quem está morando na mesma casa que você. Talvez você está esperando perfeição demais de quem está trabalhando com você. Eu vi alguém dizer assim, a minha régua é alta. E a pessoa disse, essa régua mede você mesmo? Ou só mede os outros? O altar de Deus é feito por pedras irregulares. A igreja é feita por gente imperfeita. E todos nós nos derramando no altar, dizendo, Deus, faz comigo. Manda fogo aqui, desse jeito. Senhor, manda fogo aqui. Isso não é uma desculpa para não melhorar. Isso não é uma desculpa para não crescer. Isso não é uma desculpa para você não buscar mais a Deus e não se santificar. Pelo contrário, é dizer assim, Deus, ainda que eu faça na minha força todas essas coisas, eu não vou conseguir ser perfeito. Porque o único que me aperfeiçoa é o sangue de Jesus. Deus não precisa de altar perfeito, só de um altar restaurado. Irmãos, para 2025, escolha o sacrifício que você vai dar. E derrame água. Nos versos 33 a 35, conta que ele colocou a lenha, colocou o novilho e derramou água sobre o sacrifício. A minha pergunta é, o que você está disposto a sacrificar nesse ano para ver o fogo de Deus na sua vida? Elias não apenas preparou o sacrifício, ele fez algo radical. Pegar o novilho, cortar o novilho, os profetas de Baal também fizeram. O altar bonito que os profetas de Baal fizeram, Elias fez o que ele sabia que era o que Deus queria que ele fizesse. Mas ele deu um passo a mais. Ele colocou a lenha, ele colocou o novilho, mas agora ele pegou algo que era raro da época. Água. Água em um lugar de seca, água em um ambiente onde se chovia muito pouco, a água era algo caro, de valor. Talvez
Muito mais radical jogar a água do que colocar o novilho. E Elias faz algo tão radical, ele pega uma vez, ele pega duas vezes, ele pega três vezes, ao ponto daquela água ficar tão, umedecer tanto aquele novilho, e depois aquela água ser derramada sobre a lenha, e correr sobre aquelas valetas. Ele diz: agora sim, esse é o momento, irmãos, a gente pensar o que 2025 a gente pode fazer de mais radical para Deus. E se você olhar para a sua própria vida, Deus está pedindo algo ilógico para você, talvez esse ano. Ele está pedindo algo que é precioso para você, algo que você acha que você não pode abrir mão. E para andar com Deus, não tem como a gente não fazer sacrifícios, não fazer um derramamento daquilo que tem valor para nós. Talvez o sacrifício, ali, o seu novilho, que era o sacrifício, talvez seja o seu orgulho, talvez seja o seu tempo, talvez o seu conforto. Mas a questão não é o que você vai sacrificar, é a quem você vai confiar o sacrifício que você vai dar. Porque se você perceber bem, você está confiando isso a alguém. Você está confiando o seu tempo, você está confiando o seu orgulho. Eu me orgulho do que eu tenho, eu me orgulho do que eu faço, eu me orgulho da casa que eu tenho, do carro que eu conquistei. Você está confiando no altar de alguém isso. Você está confiando o seu tempo a alguém. Você está sacrificando a alguém. Você está sacrificando a tua energia a alguém. Você está sacrificando a sua família a alguém. Você está sacrificando a sua vida por algo. Veja alguém que é fanático por futebol. Ele deixa de vir à igreja, mas ele não deixa de ir assistir o jogo. Ele organiza toda a sua agenda para que ele possa ir para o futebol. Nós sempre vamos sacrificar alguém. Eu não estou dizendo que isso é errado, desde que todas as prioridades estejam no lugar certo. Mas percebe como nós sacrificamos algo? Agora a gente está um pouquinho mais relaxado nas férias, a gente está assistindo série, a gente está assistindo filme. Eu falei para a Nani: meu Deus do céu, como a gente gasta tempo com isso. Ok, é um período de férias, você está relaxado. Mas quando isso começa a interferir no altar que você precisa construir, isso será um alerta. Porque nós sempre vamos sacrificar alguém. Agora tem a água derramada. A água derramada, irmãos, pode ser esse ano o que é mais caro para você: a sua agenda, o seu jeitão, a sua maneira de liderar a sua vida. Talvez o mais caro é você mudar dentro de casa. Talvez o mais caro esse ano, a água que você precisa derramar, é algo que você diz assim: não, isso eu não abro mão. Deus está dizendo: derrame isso no altar e veja o que eu posso fazer por você. Sabe, irmãos, eu tenho percebido uma coisa nesses últimos anos: nenhum sacrifício que a gente faça vai ser maior do que o fogo de Deus. Todo sacrifício que você entrega, Deus vem com fogo e a glória dele invade todas as coisas. É poderoso. Eu encerro, posso pedir para a equipe de louvor subir. O fogo de Deus é a resposta. Diga comigo: o fogo de Deus é a resposta. No versículo 36 ao 39, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e ainda lambeu a água. Irmãos, quando Deus envia fogo, tudo muda.
tudo muda. O que eu tenho aprendido é que o fogo não desce sobre um altar qualquer. Pense nisso nessa manhã. O fogo de Deus só desce sobre um altar que foi restaurado. O fogo de Deus só desce para um altar que foi consagrado para Ele. O fogo no altar ali está simbolizando uma transformação. O fogo no altar ali está significando uma purificação e a presença de Deus na vida de alguém. O fogo no altar é o que você precisa que Deus consuma esse ano na sua vida. Que se você se entregar no altar, Ele vai trazer uma purificação, Ele vai trazer uma consagração, e você vai dizer: eu lidei com isso por anos, mas quando eu consagrei no altar minha vida, irmãos, você pode sacrificar muitas coisas no altar, mas tudo que Deus quer é você. O que você precisa que o fogo consuma esse ano, talvez o medo, talvez suas dúvidas, talvez suas inseguranças, talvez seus pecados, talvez uma fraqueza da carne, talvez uma crença que você tem a respeito de coisas que você está impedido de viver o que Deus tem para você. O fogo no altar traz uma transformação, e quando o fogo desce, você nunca vai sair do mesmo jeito. Olha para 2025, porque o fogo do Espírito transforma aquilo que é ordinário em algo extraordinário. Você não consegue entender como Deus pôde fazer aquilo com pedras tão irregulares. E sabe o que é bonito de ver, irmãos? Eu estou vendo muitas pedras irregulares aqui nessa manhã, de gente que Deus vai mandar fogo para 2025. Gente que está pronto para ir para o propósito de Deus. Sabe, irmãos, quando você coloca tudo no altar, Deus não só envia fogo, Ele consome tudo que impedia você de viver o propósito dEle. Tudo que impedia você. Vamos nos colocar em pé. Este ano vai ser um ano de altar, irmãos, de consagração, de entrega. A grande pergunta hoje é: a quem esse altar pertence? Eu encerro com a mesma pergunta do começo: até quando? Até quando? Sabe, irmãos, eles terminam o texto dizendo assim: e o povo se dobrou, depois de ver o fogo descendo, e disse: só o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai fazer muitos se renderem a Ele. Quando o altar for restaurado, quando o fogo vier, as pessoas vão ver Deus agindo. E elas vão dizer: pode essa pessoa sair da estação, do ambiente, da história que ele estava, para se tornar essa pessoa? Só o Senhor pode fazer isso. Agora, existe uma transformação interna que é maior do que a externa. Existe algo que você vai viver em Deus esse ano, que é único, que é pessoal, que é íntimo. Então, irmão, sacrifica seu tempo. Começa amanhã levantando mais cedo, começa amanhã lendo a Bíblia, começa amanhã uma nova semana. Planeja a sua semana para não andar mais no controle e andar no altar de Deus. Já pensa o que você vai fazer para que o sacrifício seja entregue, a água seja derramada. Talvez você vai precisar derramar água, que se chama levantar mais cedo. A tua água é levantar mais cedo para orar, levantar mais cedo para ler a Bíblia.
Talvez a água que você vai derramar, que é um sacrifício caro, seja uma santificação de uma área da sua vida. Não, eu não vou viver mais desse jeito que eu estava vivendo. Eu vou entregar para Deus e eu vou andar com Ele. Irmãos, eu não tenho dúvida, fogo virá. Fogo. Quantos são dispostos a colocar esse altar na presença do Senhor? Então faz uma entrega para Ele, só sua, só sua, só sua. Fala com Ele. Sacrifica a água, sacrifica. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, dono dos meus dias. Sim, e Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida. Vamos orar. Vamos fazer uma oração tão sincera como Elias fez naquele altar. Senhor, nós consagramos a Ti agora essas pedras irregulares, o nosso coração, o altar quebrado. Nós consagramos a Ti, Senhor, 2025. Cada pedra desse ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, cada pedra nós colocamos no Teu altar. Nós queremos andar com o Senhor em 2025. Nós queremos que o fogo de Deus venha sobre os sacrifícios que serão entregues ao Senhor em cada mês esse ano. Senhor, nós queremos derramar nossa água cara. Senhor, nós ficamos andando entre Baal, manipulação e entre o Teu altar, mas hoje nós decidimos andar com Deus. Nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos entregar a Ti, Senhor, nosso futuro, nosso destino, nossa vida. Tudo que nós temos é Teu, Senhor. Você pode dizer 100% dele. Você pode dizer: Senhor, é 100% Teu. É 100% Teu, Senhor. Nós consagramos a Ti agora.
Pai, nós liberamos sobre os seus filhos agora as bênçãos reservadas para 2025. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que o fogo de Deus virá em 2025 sobre você. Eu declaro que o fogo de Deus virá sobre os seus relacionamentos. Eu declaro que o fogo de Deus virá sobre a sua família, sobre os seus amigos. Ele vai te guardar do amigo que é com intenções erradas, o amigo que vai te levar para lugares inadequados. Eu declaro que o fogo de Deus virá sobre os seus relacionamentos com os seus pais e com os seus filhos. Eu declaro que Deus vai preparar relacionamentos abençoados para você. Haverão casamentos abençoados, famílias restauradas. Eu profetizo sobre a sua vida, Deus está guardando você. Eu profetizo sobre suas finanças, Deus vai trazer prosperidade, abundância, restauração. Deus vai abrir portas. Eu profetizo agora sobre os seus projetos de futuro, os seus sonhos. Os que são de Deus vão permanecer, os que não são de Deus vão ficar para trás. E Deus vai te dar coisas novas, vai te abençoar, vai te liberar. Eu quero profetizar agora sobre uma vida espiritual profunda, uma vida espiritual cheia da presença de Deus. Você vai servir na casa de Deus, você vai ser mantenedor na casa de Deus. Deus vai te prosperar, vai te abençoar, e você vai ter tempo para servir a Deus. Você vai estar diante do Senhor com seus talentos. Você vai amar o Senhor de todo o teu coração, e você vai ter ao redor da sua mesa a sua família dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você será uma pessoa feliz e abençoada em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém, 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 aleluia, aleluia, amém, amém. Irmãos, Deus vai mandar fogo esse ano sobre esse altar, amém? Se você está aqui pela primeira vez, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus. Um bom 2025.